No universo de Street Fighter existem campeões que brilham pela coragem, pela técnica ou pelo coração, mas há um nome que causa silêncio sempre que é mencionado: Akuma. Ele não luta por fama, glória ou torneios, seu único objetivo é testar os limites do poder, desafiando qualquer um que cruze seu caminho. Para muitos, Akuma é mais lenda do que realidade. Um monstro que aparece apenas quando um guerreiro atinge o auge da força. Mas sua história não nasceu nos ringues, nasceu na dor, no isolamento e nas escolhas que o transformaram em algo além de um simples lutador. Esta é a origem de Akuma, o lutador mais temido de Street Fighter. Muito antes de se tornar o nome mais temido de Street Fighter, Akuma era apenas um garoto vivendo com o irmão, Gouken, em uma pequena vila do Japão. Entre arrozais e dias tranquilos, parecia que nada poderia quebrar aquela rotina, mas mesmo na infância, Akuma já carregava uma energia diferente, inquieto, intenso, sempre disposto a testar seus limites. Enquanto Gouken demonstrava calma e equilíbrio, Akuma mostrava a chama de alguém que não aceitava a simplicidade do destino. Aqueles campos verdes seriam apenas o ponto de partida de uma jornada que mudaria para sempre o mundo das artes marciais. A calmaria dos dias chegou ao fim numa noite silenciosa. Assassinos surgiram das sombras, cobrando antigas dívidas do pai de Akuma e Gouken. O homem, até então apenas um camponês para os filhos, revelou-se um guerreiro feroz. Lutou com coragem, derrubando inimigos sem hesitar, mas eram muitos, demais até para ele. Diante dos olhos aterrorizados dos meninos, o pai tombou. Naquele instante, algo mudou dentro de Akuma. Não era só a dor da perda, era uma fúria ardente, como se um monstro adormecido tivesse aberto os olhos pela primeira vez. Após o ataque, a mãe de Akuma levou Gouken e o filho mais novo para se esconder nas montanhas geladas. O frio cortava a pele e a fome se tornava companhia constante. Akuma, mesmo jovem, não entendia a fraqueza da mãe e via apenas o perigo à frente. Ele treinava sozinho, socando pedras, batendo nos troncos, forçando cada músculo, cada fibra do corpo. A fúria que nascera com a morte do pai crescia a cada dia. Enquanto Gouken tentava acalmar o irmão, lembrando que sobreviver era mais importante, Akuma sentia apenas um impulso: lutar, testar a força e nunca mais se sentir impotente. Enquanto explorava o bosque próximo, Akuma encontrou um urso enorme. Era a primeira prova real de sua força e de sua fúria latente. O confronto foi brutal. Socos, esquivas e golpes que testavam seus limites. Mesmo ferindo o animal, não conseguiu derrotá-lo. Foi nesse momento que surgiu Goutetsu, mestre antigo e conhecedor do Ansatsuken. Ele afugentou o urso com facilidade e levou Akuma para seu dojo. Lá, o jovem descobriu que poderia transformar sua raiva em força controlada. Goutetsu, que conhecia o passado sombrio do pai, via em Akuma o reflexo de alguém que poderia dominar a energia do combate como ninguém. E só contextualizando, Goutetsu, ele é mestre de Akuma e Gouken, e também é conhecido como o único usuário de Satsui no Hado que não sucumbiu à maldade do estilo. Agora voltando para a história, nos anos seguintes, Akuma dedicou-se inteiramente ao treinamento com Goutetsu. Gouken observava de longe, aprendendo de forma mais tranquila, mas Akuma mergulhava na disciplina com fúria e obsessão. Akuma não queria apenas ser forte, ele queria transcender os limites humanos e sentir a verdadeira essência do combate, mesmo que isso o levasse por caminhos perigosos. Depois de anos de treinamento, um empresário de Tóquio soube da fama de Akuma e foi até o dojo com uma proposta tentadora: participar de um torneio de luta e ganhar riquezas além da imaginação. Para a maioria seria irresistível, mas Akuma não era a maioria. Sem hesitar, recusou. Não buscava ouro nem glória, buscava seu próprio caminho, longe das regras e expectativas de outros. Mesmo o mestre Goutetsu respeitou a decisão. Akuma sentiu que sua jornada precisava ser solitária, guiada apenas pela força que cultivava dentro de si, e não por promessas de terceiros. No dia seguinte, Akuma decidiu deixar o dojo. O mundo além das montanhas chamava, e ele precisava encontrar seu próprio caminho. Gouken, agora seu irmão mais velho, chegou justamente nesse momento,
trazendo gratidão e respeito a Gotetsu por cuidar de ambos. Mas Akuma não esperava conforto ou orientação. Queria apenas testar a si mesmo e entender os limites de sua força. A saída era inevitável. Com mochila nas costas e determinação no olhar, ele deu o primeiro passo rumo a uma jornada que definiria não apenas sua habilidade como lutador, mas também quem ele se tornaria nos anos seguintes. E ao mesmo tempo, Gouken pede para Gotetsu o treinar, e ele aceita na mesma hora, e então Gouken pergunta pelo seu irmão, mostrando que Gouken não viu Akuma indo embora, pois no mesmo momento em que Akuma saiu, Gouken chegou. Até parece que não era para eles se encontrarem naquele momento. Chegando a Tóquio, Akuma percebeu que nem toda luta era honrada. Torneios clandestinos e combates combinados mostravam um mundo onde dinheiro e estratégia valiam mais que força ou habilidade. Ele observava, testava suspeitas e, quando confrontado, destruía qualquer adversário que subestimasse seu poder. Cada vitória reforçava a ideia de que sua força precisava ser buscada fora de regras ou expectativas alheias. Akuma entendia que apenas enfrentar verdadeiros guerreiros poderia mostrar a ele o que realmente importava, o combate puro, sem concessões ou limitações. Após a experiência em Tóquio, Akuma retornou às montanhas, buscando não apenas força física, mas controle sobre sua fúria. Ele e Gouken se entregaram a dias de meditação em cavernas escuras, sem comida nem água, sentindo cada fibra do corpo e da mente pressionada ao limite. Akuma revisitou memórias do passado, a morte do pai, a perda da mãe, o dojo de Gotetsu. Cada lembrança era combustível para a transformação interior. Nesse isolamento, ele começou a entender que seu poder precisava de disciplina e que dominar a fúria seria essencial para se tornar o lutador que o mundo de Street Fighter jamais esqueceria. Akuma desceu das montanhas com a fúria aflorada. Na vila onde os assassinos de seu pai viviam, cada passo carregava sua determinação. Ele enfrentou todos sem piedade, derrubando inimigos com golpes precisos e impiedosos. E então um dos assassinos diz que Gotetsu também tinha culpa pelo que aconteceu. E então Akuma decide voltar para o dojo. Gouken salva uma criança da vila, pois a casa estava em chamas, e essa criança diz que um monstro passou por ali. E Gouken diz que agora ele estava seguro. Akuma não se conteve, a raiva acumulada nos anos explodiu. Cada ataque era a expressão de uma força que ultrapassava a humana, a manifestação de tudo o que carregava dentro de si. No fim, a vila testemunhou não apenas vingança, mas o nascimento da lenda, que anos depois se tornaria o mais temido lutador de Street Fighter. Akuma voltou ao dojo de Gotetsu. A energia acumulada dentro dele agora estava fora de controle. Gotetsu, percebendo o perigo, tentou avisá-lo. Usar apenas a fúria e o poder sem equilíbrio traria consequências irreversíveis. Mas Akuma não queria ouvir. O jovem já havia decidido seu caminho: testar seus limites e provar que sua força era absoluta. O mestre então não teve escolha, precisou enfrentá-lo. O duelo começou com golpes energizados e técnicas de combate impressionantes, onde cada ataque mostrava o domínio crescente de Akuma sobre sua própria força. A luta se intensificou. Akuma liberava golpes com precisão assustadora, combinando força bruta e técnicas aprimoradas. Gotetsu respondia com habilidade e experiência, bloqueando e contra-atacando cada investida. O ar parecia vibrar com a energia concentrada de ambos. Akuma, consumido pela fúria, avançava sem pensar em limites. Cada soco, cada chute, cada técnica lançada era um teste à própria resistência. No momento decisivo, um poderoso chute giratório de Akuma atingiu Gotetsu, ferindo-o mortalmente. O mestre caiu, mas o respeito de Akuma por ele permaneceu intacto, reconhecendo que Gotetsu moldou o guerreiro que ele se tornou. Após a morte de Gotetsu, Akuma carregou o mestre até uma árvore de cerejeiras, mostrando que, mesmo tomado pela fúria, ainda havia respeito em seu coração. 10 anos se passaram e Gouken abriu seu próprio dojo, ensinando jovens como a criança que salvou da vila em chamas, que inclusive era Ryu. Akuma, por sua vez, seguia seu caminho solitário.
Os irmãos se cruzavam raramente, cada um moldado por escolhas diferentes. Akuma buscava força máxima, enquanto Gouken cultivava o equilíbrio. O laço entre eles continuava, mas o destino os mantinha separados, preparando o terreno para confrontos futuros e lendas que ainda seriam contadas. Com o tempo, Akuma se tornou uma figura temida e respeitada, percorrendo o mundo em busca de guerreiros à altura. Seu nome começou a ecoar em todos os dojos. Akuma, o temido, o imparável, o monstro do combate. Ele desafiava mestres, destruía adversários e com cada luta reforçava a lenda que carregava. Histórias de sua força se espalhavam, muitas vezes exageradas, mas todas carregadas de um fundo de verdade. Akuma não buscava fama nem glória, buscava a essência do combate, enfrentando qualquer obstáculo, qualquer rival, para provar que sua força era incomparável. Determinando-se a encontrar o irmão, Gouken começou a subir a íngreme montanha, onde diziam que Akuma morava, enfrentando trilhas perigosas e penhascos escorregadios. Cada passo era um esforço físico e emocional, a lembrança do passado, da mãe e da infância perdida pesava em seu coração. No topo, o casebre de Akuma surgia isolado entre rochas e neblina. Gouken carregava mantimentos, pensando em um gesto de paz, não de combate. Ele sabia que Akuma estava diferente, mais poderoso e que o reencontro não seria simples. Ainda assim, a necessidade de tentar trazê-lo de volta à luz superava qualquer medo. Gouken finalmente chegou ao casebre de Akuma e chamou pelo irmão. Akuma respondeu imediatamente, mostrando que esperava por aquele momento. Gouken deixou a mochila com mantimentos como oferenda, mas não havia intenção de lutar. Queria conversar, tocar o coração de Akuma. Tentava convencer o irmão a abandonar o caminho sombrio, lembrando que dor não precisava se tornar raiva. Akuma apenas riu, desafiando as regras da casa. Quem oferecesse deveria lutar. O reencontro tenso e carregado de emoção deixava claro que a ligação entre os irmãos era profunda, mas os caminhos que escolheram eram radicalmente diferentes. Akuma provocou Gouken, lembrando feridas do passado e provocando sua raiva. A resposta veio imediata: voadoras, chutes giratórios e socos certeiros. Cada movimento era preciso, uma dança intensa de força e técnica. Ambos lançavam Hadouken, criando explosões de energia que sacudiam o terreno. Gouken tentava trazer Akuma de volta à razão, mas o irmão recusava ajuda. No ápice, Akuma quase caiu da beira do penhasco, mas se segurou, dizendo: "Não somos nada além de sementes ao vento." Foi a última vez que Gouken viu Akuma, enquanto o irmão desaparecia no horizonte, selando sua lenda. Algum tempo depois, Akuma foi visto subindo a montanha pelo lado de onde havia caído. Determinado, alcançou o topo e assumiu sua clássica postura, com o símbolo do Satsui no Hado iluminando suas costas. E essa foi a história de Akuma, o lendário guerreiro de Street Fighter. De sua infância difícil ao treinamento com Gouken, ele se tornou uma força imparável. Se curtiu, deixa o like, se inscreve para mais histórias como essa e até a próxima!